Olá a todos, saudação a cada um, irmão e irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Nós vamos começar agora um outro pequeno vídeo tratando sobre justificação pela fé, agora entrando praticamente no texto que foi chamado por alguns descendentes dos reformadores como a acrópole da fé, da justificação pela fé, que é Romanos 3, 4 e 5. Antes, porém, gostaria de fazer uma oração com todos. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos por Jesus Cristo nosso Senhor, por meio de quem o Senhor nos deu entrada a esta graça na qual estamos firmes. Queremos te louvar pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez com os nossos companheiros de estudo aqui no YouTube. Que o Senhor abençoe cada um deles, teu Espírito alcance cada um e possa derramar sobre nós o teu poder e também sabedoria do alto para discernirmos as preciosas verdades de tua palavra. Perdoe os nossos pecados, guarda-nos de todo mal, que os teus anjos nos cerquem nesse momento e nos dê momentos de agradáveis, de edificação espiritual, de crescimento espiritual para cada um de nós. Guarda-nos de todo mal, te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar o nosso estudo, desta vez com Pedro. Abra sua Bíblia, por favor, em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos consultar dois versinhos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. O verso 10 diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Este texto ele é precioso em nossa consideração dessa vez sobre o tema da justificação pela fé, pelo fato de que nós temos aqui o tempo como algo que preocupava, que indagavam, que queriam saber os profetas que escreveram sobre a nossa salvação. Eles indagavam qual o tempo e os sofrimentos que haviam de vir a Cristo. Então eles queriam saber do tempo e da pessoa de Cristo. E essas questões, elas são fundamentais. Que salvação é essa? Onde está revelada essa salvação? Nós gostaríamos de considerar hoje, de modo especial, uma palavra muito preciosa para o apóstolo Paulo, que é a palavra justiça. A palavra justiça, por ser tão preciosa para o apóstolo Paulo, ela é considerada em vários capítulos do livro de Romanos. Então gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Antes, porém, de Romanos, lá em Deuteronômio, capítulo 32... Deixa eu abrir aqui, capítulo 32, você me acompanhe, se você puder, abra sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 32. Eu estou abrindo duas Bíblias, a Bíblia, capítulo 32, a Bíblia de edição contemporânea, João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, de auxílios exaustivos Thompson, e estou abrindo também a Bíblia Revista e Corrigida. Na Bíblia Revista e Corrigida, diz o seguinte: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Aqui, nessa passagem de Deuteronômio, fala que Deus é reto, Ele é justo, Ele é justiça. Todos os seus caminhos são juízos e justiça. Isso equivale a dizer que aquilo que Deus é no seu caráter, também o é nas suas obras. Então Deus é justiça, as suas obras são justiça. Também eu estou
nós estamos entrando considerando essa passagem, né? Eu estou citando esse texto, a fim de nós entendermos quem é Deus. Deus é justiça. Né? O que é, melhor dizendo, ele é justiça. Todas as suas obras são justiça. E até a lei de Deus é justiça. Como expressão do caráter de Deus, a lei de Deus é justiça, reflete justamente aquilo que ele é, justiça. E a justiça está revelada no Evangelho. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao 4 e depois mais 2 versinhos no primeiro capítulo. Então, me acompanha aí em Romanos capítulo 1, versos de 1 a 5, e depois nós vamos citar mais 2 do capítulo 1. Do capítulo 1, o verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui nós temos a comissão do apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem para o que ele havia sido chamado. Foi chamado para ser enviado. Apóstolo significa enviado. Enviado e separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Minha pergunta é, sobre o que trata o Evangelho? As boas novas é sobre quem? Então vamos continuar. Capítulo 1, verso 2. O qual, o Senhor Deus, né, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então Deus, pelos profetas, prometeu o Evangelho nas Santas Escrituras. Então o Evangelho já havia sido anunciado, como nós lemos em Pedro, pelos profetas do Antigo Testamento. E como disse Pedro, eles indagavam sobre o tempo da manifestação do Evangelho, da justiça que nos era anunciada, da salvação que nos era anunciada. E eles haviam perguntado também sobre Jesus e os sofrimentos que a ele haveriam de vir. Seguindo adiante, capítulo 1 de Romanos, o verso 3 diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui nós vemos que o Evangelho é acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ou seja, o Evangelho, as boas novas de nossa salvação. Nessas boas novas, não tem obra de nenhum de nós, santificação de nenhum de nós. Não existe na mensagem de boas novas de salvação participação de qualquer humano, exceto Jesus mesmo. Então o Evangelho é acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui nós temos o tempo também. De quando tratar o Evangelho? Qual o tempo? Paulo responde: de Jesus segundo a carne, ou seja, de Jesus encarnado. Não é de Jesus antes da encarnação, não é da pré-existência de Cristo que está falando o Evangelho. O Evangelho fala de Cristo em carne, e Cristo enquanto humano, quando se fez carne. Depois que Maria se tornou grávida, né? Foi feita grávida pelo Espírito Santo, é dali para diante que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo em carne, segundo a descendência de Davi, segundo a carne. Então o Evangelho é acerca de Cristo. Verso 4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus foi declarado Filho pelo Espírito da santificação, ou seja, a sua santificação, a sua justiça própria, a vida de perfeita obediência à lei, fez com que Deus declarasse ele Filho. Então não foi declarado filho de acordo com a justificação pela fé, de acordo com a declaração forense. Ele foi declarado filho pela qualidade que havia nele, diferente do nosso caso, como nós veremos adiante. Então nós temos aqui a pessoa de Cristo, né, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, em Romanos 1,4. Temos o tempo da salvação, que é Cristo encarnado, Cristo em carne, segundo a descendência de Davi. E agora queremos saber da justiça, que é tão preciosa ao apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, é do Evangelho que o verso 16 trata,
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então você entende aqui nos versos 16 e 17 que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então a justiça que Deus é, a justiça que Deus faz, a justiça que está na lei de Deus, ela está revelada no Evangelho, nas boas novas, para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós temos a justiça de Deus revelada no Evangelho, o capítulo 1. No capítulo 2, a justiça de Deus, ela é revelada no julgamento, na lei de Deus. Vamos ver isso. Nós temos novamente o tempo, nós temos a pessoa e a norma. Então abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 2, e os versos de 1 a 5, nós lemos de 1 a 5, e depois de 12 a 16. Vamos lá. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Qual é a conjugação verbal do verso 3? Escaparás. Presente, passado ou futuro? Futuro, não é? Sigamos. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e seu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Bom, então Romanos 2, de 1 a 5, nós temos aqui o tempo do juízo, que será no futuro, porque hoje nós estamos entesourando para o dia da ira e a manifestação do juízo, que será futura. Então o tempo do juízo é futuro, a pessoa é Jesus, e a norma qual é? A norma está em Romanos capítulo 2, verso 12 em diante, e inclusive a pessoa do juízo. Está escrito assim: porque todos os que são da lei, ou melhor, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então nós temos aqui o tempo do juízo, que é no futuro Deus há de julgar, a norma do juízo, que é a lei de Deus, e a pessoa do juízo, é Jesus Cristo. O verso diz assim, que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Então nós temos as três questões que eram indagadas lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11. O tempo, a pessoa, e lá era a salvação. A salvação tem a ver com justiça, que é uma palavra preciosa para Paulo. E como vimos, Deus é justo. Tudo que ele faz é justiça, como nós vimos lá em Deuteronômio 32. A sua lei é a norma da justiça no juízo. Jesus é a pessoa do julgamento, que há de julgar os segredos dos homens. Agora nós precisamos ir avante na consideração da justiça. Então nós temos aqui que justiça é o que Deus é. Segundo, justiça é o que Deus demanda. Capítulo 2. É o que Deus demanda justiça, ele requer justiça. Agora nós vamos entrar num outro aspecto da justiça. Vejamos agora se nós temos essa justiça. Romanos capítulo 3, nós vamos do verso 9 em diante. Diz assim, Romanos 3, 9. Pois que, disse o apóstolo Paulo, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Em seus caminhos, ou melhor, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Verso 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, verso 19 é tremendo, ele diz assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Nós temos aqui que a descrição da humanidade, todos nós, judeus e gregos, como diz o texto, crentes e não crentes, todos nós não somos justos, não há um justo nenhum só. Então a descrição aqui é trágica, ou seja, Deus é justo. Essa justiça ele demanda no juízo, de acordo com a lei de Deus, que é a expressão do caráter dele. E a nossa realidade é que nós não temos essa justiça. Inclusive, o verso 20, ele reitera, ele deixa mais específica a questão, o nosso problema. Ele diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, dito isso, fica claro que a justiça que Deus é, a justiça que Deus requer no juízo, capítulo 1 e capítulo 2, é justamente a justiça que nós não temos. O capítulo 3, nós não temos justiça. Mas o discurso, e o nosso estudo, e o discurso de Paulo escrito não terminou. Ele diz no verso, uma palavra bela no verso 21, a palavra mas. Como querendo dizer assim, tem mais alguma coisa ainda que ouvir sobre essa questão de justiça. Nós não temos justiça, mas tem algo mais a que aprender sobre isso. Então ele vai e explica o seguinte no verso 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Que os profetas profetizaram sobre essa justiça que havia de vir, sobre a nossa salvação, num tempo e por uma pessoa específica. O verso 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Por meio da nossa fé nós apreendemos ela, nós aceitamos a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. E ela é pela graça, pois está escrito, como eu acabei de ler aqui no capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso nos dá a entender que a justificação é uma obra que ela é feita por pura misericórdia, por pura graça. O que é mesmo o significado da palavra justificação? Voltando ao que falamos num vídeo menor anterior, que justificação significa a ação de declarar inocente. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, onde o apóstolo Paulo diz assim, que não se sente condenado, mas nem por isso se dá por justificado. Ele apresenta a ideia de condenado e justificado como ideias opostas, antagônicas. Então qual é o antônimo de condenado? Justificado. Agora, numa linguagem corrente, do dia a dia, qual o contrário de culpado? Inocente. Então o que é a justificação? É a ação de declarar inocente. Ou eu podia falar assim, é a inocentação. Seria mais ou menos isso. Uma palavra que não é comum, misericórdia talvez nem exista. Mas eu quero que você apenas entenda. Justificação é a declaração de Deus de que alguém que foi trazido ao juízo, no julgamento, no tribunal, ela foi declarada inocente das acusações feitas contra ela. Então justificação é obra que é feita no tribunal celestial, por pura graça, mediante a redenção que há em Cristo, diz o verso 24. Então a redenção, essa redenção operada, ela é operada por Jesus, em Jesus, e não em nós. E como nós aceitamos ela? Diz o verso 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue.
Então é pela fé em Cristo que nós aceitamos essa justiça. O capítulo 3, então, nos deixa claro que nós não temos a justiça que Deus demanda. Capítulo 1, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Aquilo que Deus é justo. O que Deus faz, tudo que Deus faz é justiça. Então essa justiça que Deus é, e tudo que Ele faz é justiça, inclusive a lei, ela está revelada no Evangelho. No capítulo 2, o julgamento. Nós temos o tempo do julgamento que é futuro, nós temos a norma do julgamento que é a lei de Deus, que é pura justiça, e nós temos a pessoa do julgamento que é Cristo. No capítulo 3, nós temos então que nós não temos a justiça que Deus demanda. Deus demanda a justiça, mas essa justiça nós não temos. Mas o capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, verso 21 em diante, fala que há uma justiça pela fé em Cristo. Como será que nós aceitamos essa justiça? Qual é o meio pelo qual recebemos essa justiça? Que é tão necessária a nossa salvação. Nós temos que ir para o capítulo 4. O capítulo 4 começa falando de Abraão e usa Abraão como exemplo de como recebemos essa justiça. Gostaria que você acompanhasse comigo. Romanos capítulo 4, verso 1 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele responde: Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, mas não diante de Deus. Então você percebe aqui que Abraão pode ter sido justificado por obras? Sim, pode ter sido. Mas diante de Deus? Diante de Deus não. Ele foi justificado por obras diante dos homens. Nós teremos um outro estudo que nós vamos tratar disso. Mas ele foi justificado diante de Deus por outro meio. Qual meio? Olha o verso 3. Romanos 4, verso 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Essa palavra imputado indica que essa justiça, ela não está em mim. Ela não foi infundida, ela não foi injetada dentro de mim, mas foi considerado como se fosse. Ela foi atribuída a mim. Eu fui contado como se fosse justo. Você que crê é contado como se fosse justo, justa. Então essa imputação é uma obra no tribunal, em que se imputa a justiça àquele que é considerado, que foi trazido como réu. É imputada a justiça de outro. Nós veremos isso agora. No verso 4 diz assim: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Irmãos, Deus justifica o ímpio. Você não se batiza para ser justificado. Você não se santifica para ser justificado diante de Deus, para ser inocentado diante de Deus. Você não se torna temperante para ser inocentado diante de Deus. Você crê. Ele diz assim que Deus justifica o ímpio, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça, de modo que Deus justifica o ímpio, o incircunciso quando crê. Exatamente o ímpio, não é aquele que é perfeito nas obras. Não são as nossas obras, não é a nossa santificação que faz com que Deus nos aceite. É uma obra absolutamente da graça, por misericórdia. Quer dizer, é uma obra substitutiva também. É de alguém por mim. Olha o que diz o verso 5. O melhor, verso 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Essa linguagem a quem Deus imputa justiça sem obras, essa linguagem de que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, essa linguagem é forense, é de tribunal, é do juízo celestial, lá onde Jesus advoga o nosso nome, defende o nosso nome, é onde a justiça de Cristo é atribuída àquele que crê, a mim e a você, onde nos é imputado a justiça de outro. Justiça é obediência à lei, conformidade com a lei de Deus, e essa conformidade de Cristo é atribuída àqueles que creem em Cristo. Notem como isso é afirmado de maneira muito pormenorizada, detalhada e irrefutável pelo próprio Paulo. Capítulo 4, verso 9 diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança, essa felicidade da justificação, da imputação da justiça. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aí ele pergunta no verso 9:
Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão, o que queria dizer, o que pode significar, deveria significar, estando ele circunciso e comprometido a guardar toda a lei, ou na incircuncisão? Não na circuncisão, responde Paulo, mas na incircuncisão, ou seja, ele foi considerado justo apenas pela fé. Não foi pelas obras que ele foi considerado justo diante de Deus, foi apenas pela fé. Ele creu, ele foi imputado como justiça. Foi no tempo da incircuncisão, não no tempo da santificação, da consagração, do rigor da obediência da lei. Foi antes. Seguindo adiante, verso 11, gostaria de terminar agora nessas últimas palavras. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não são somente da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Assim, o verso 13 conclui, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Foi porque ele creu em Deus que lhe foi feita a promessa da terra prometida. Eu gostaria de acrescentar a vocês, Deus chama aqueles que não são como se já fossem. Em Romanos 4, verso 17, se a tua versão não diz desta forma, procura a versão revista e corrigida, que ela é correta, e também a edição contemporânea. Aqui diz assim, só para esclarecer um pouco melhor essa questão de justiça imputada. Ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, a Deus, o qual justifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chamou o pai, ele chamou Abraão de pai quando Abraão não era pai. Isso foi no capítulo 15 de Gênesis, que ele creu Abraão em Deus, isso não foi imputado como justiça, e ele foi chamado de pai. Embora ele não fosse pai de ninguém, nem de Ismael, muito menos de Isaac. Então nós temos que ele foi chamado pai quando não era. Essa realidade, essa dinâmica da relação de Abraão com Deus, Deus constituindo ele pai quando não tinha filho nenhum, é a mesma dinâmica da justificação pela fé. Nós somos chamados justos, perfeitos, 100% de obediência, quando nós ainda não temos essa obediência 100%. Então nós somos chamados sendo, embora não somos ainda. Né? Nós somos chamados justos quando ainda não somos. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que a fé ela é imputada como justiça. Deus atribui a justiça de 100% de obediência àquele que crê. É assim que Paulo define o assunto da justiça pela fé, da justiça da fé no capítulo 4. Agora, eu não sei se teremos tempo, possivelmente não, mas nós vamos retornar no próximo vídeo tratando da justificação pela fé no capítulo 5. Não esqueça de dar um like, se você gostou do estudo, de compartilhar com seus amigos e que nós continuemos nessa nossa jornada estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.